Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Evangelho duro ou não? Nós somos ovelhas no meio dos lobos. Vocês se sentem assim na sociedade, não? Hã? Cheio de lobos querendo morder a gente. Dentro e fora da igreja. Não é assim? Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu sempre falo, quem está convertendo, ou quem é a única luz da família, do trabalho, você não precisa ficar partilhando tudo que Deus faz na sua vida. Você tem que ser prudente, olhar o que você vai partilhar, o que não. Porque muitas vezes é jogar pérola aos porcos. E depois vão usar isso contra você. Fale somente coisas boas, se você quiser. Claro, uma das melhores formas de evangelizar é você contar o que Deus faz com você, né? Mas seja prudente com quem queira te ouvir, porque senão você será perseguido mais e mais e mais e mais, né? E simples como as pombas. O evangelho é simples, a gente complica muito. É muito simples, né? Se nós soubermos entender que cada ser humano tem o seu processo, o seu progresso, né? O que eu como pastor tenho que preocupar? Se você pegou o tino da coisa, que é querer ser santo, eu não posso me preocupar tanto com os erros no meio do caminho de alguém que queira ser santo, né? Concordam ou não? Da mesma forma, por exemplo, que agora vem o padre Geraldo, né? Vira e mexe, alguém chega assim, mas parece que é mais fechado, turrão, tarará, parará, cara fechada. O que é o mais importante nele, que eu sei que ele tem? Busca da, isso eu sei, e querer que o povo seja os temperamentos, né? Talvez ele não vai ficar abraçando os meninos, pegando, beijando, mas talvez tenha outras formas que ele vai fazer, mas a meta é a mesma. Pronto. Se eu sei que a meta dele é o céu, acabou. Interessa o povo de lá está falando que não aceita padre sem batina lá. E agora? Eu não vou usar. Entende? Agora, com ou sem, nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. Né? Já chegou os recados. Já manda comprar a batina no meio do caminho. Né? Então, nós, na mesma forma, quem está na igreja, só que de uma forma mais ampla, porque tem gente que está começando agora a vida espiritual, outros já estão há mais tempo. Né? Claro que quem está há mais tempo, eu sou mais duro. O mais importante é pegar o tino da coisa. É querer ir para o céu. Agora, tem uns que conversam mais, tem uns que fofocam mais, vai ter que ir cortando de cá. Tem uns que são mais tímidos, né? Fica no cantinho. Tem uns que têm habilidade manual, outros menos. Tem uns que sabem falar, outros sabem pregar. O importante é querer ir para o céu. Essa é a meta, não é? Porque se você ficar preocupado demais com os erros no meio do caminho seu e dos outros, isso atrapalha, desgasta. Agora, eu fico sempre olhando se aquela pessoa pegou o tino da coisa. Por isso que eu brinco, não brinco. Por exemplo, quando alguém fala, não, eu vou no Pilates, na academia, terça e quinta, depois eu vou na Berna. Não pegou. Não pegou. Entende? Isso para mim é um sinal. Ela não pegou o tino da coisa. Que a luta para o céu, ela está acima de qualquer coisa.
Depois, se não dá tempo de vir na missa por uma coisa ou outra, mas a pessoa que fala naturalmente assim, divide a missa com outras coisas, porque ainda não está obscurecido. A visão não é a visão ainda do céu. Não é. Não é. Então, o que a gente tem que pedir? Que eu veja, Senhor, que eu veja o tesouro escondido. Que eu veja, né? Que eu veja o tesouro escondido. Porque se você vê, não é possível que você vai atrás de pedra, de latão, de coisa que não tem valor nenhum, se você viu o tesouro, né? Então, agora, depois de ver o tesouro, cada um tem o seu jeito, tem seus temperamentos, a sua história de criação, né? Por falar nisso, antes de eu viajar, eu lavei vasilha sem pensar muito, acredita? Tinha gente lá em casa, você lava vasilha. Eu falei, uai, eu não fiz todo aquele processo, né? Porque para mim lavar vasilha, vocês que acham que é fácil, eu tenho que falar assim, eu vou lavar vasilha, eu vou lavar vasilha. Eu vou pegar aqui a vasilha e vou lavar. Né? É um processo doloroso para mim. Eu contei para vocês que quando eu estava convertendo, e Deus colocava que esses trabalhos manuais são muito importantes na vida espiritual, a família da minha mãe reunia, e elas tudo foram criadas muito na roça mesmo, trabalhando. E teve um dia que eu fui no almoço da minha avó, e aí termina o almoço, aí junta as irmãs assim, pega o balde e limpa lá. Eu falava assim, gente, mas elas nem pensam o que está fazendo, né? Elas nem raciocinam. Está conversando de cá, lava a casa, parará. E aquilo para mim era uma coisa assim, eu falava, gente, para eu fazer isso, eu tenho que fazer um projeto estratosférico, né? Eu pegar um balde agora, depois que eu acabei de comer, encher lá de água, limpar o chão. Isso não é tão simples assim, né? Não é tão... Então, existem virtudes que você vem da sua história familiar, que eu hoje nunca vou ter mais, talvez. Porque você tem que colocar, por isso que eu falo, tem que colocar isso na infância. Né? Outros têm outras virtudes. Então, também essas coisas contam no caminho para o céu. Né? Graças a Deus, padre, quando eu como, né, dona Lorecina? Não, padre, deixa que eu lavo. Sempre, não, faço esforço, eu ia lavar, mas né, eu entrego aí. Então Deus dá um jeito de suprir as faltas de cada um. Agora, é forte isso aqui, nós vamos ser levados, hoje os tribunais estão aumentando, o Ministério Público cada vez mais até entrando no meio de coisa da igreja, qualquer coisa que fala de outras religiões, às vezes que são incompatíveis, já está querendo processar, já está querendo entrar com... Está cada vez mais aumentando como se fossem os primeiros séculos da igreja. Pai entregando filho, filho entregando mãe. Vós sereis odiados por todos. Aqui é o tchan da coisa. Independente de temperamento, de criação familiar, independente de muita coisa, se a sua meta é o céu, o demônio sabe. Você vai ser odiado em algum lugar da sua convivência. Seja aqui na igreja, no trabalho, na família. Esse é um fato. Claro que as pessoas que se expõem menos, sofrem menos. Não é? Prudentes, mais prudentes. Mas, de todo jeito, vai ser odiado. Né? E aqueles que perseverarem, por isso que eu bato nessa tecla. Perseverança. Não adianta nada alguém que não vinha na igreja, depois vem todo dia, depois não vem dia nenhum. Como é que pode um trem desse? Eu prefiro que venha progressivamente. Eu, por exemplo, na minha conversão, eu demorei mais tempo para entender que missa diária é importante. Quem me ensinou foi a Toca de Assis. Quando eu comecei a ajudar no pastoral de rua, eu fazia adoração, eu não sabia adoração, eles me ensinaram a adorar, né? Por isso que eu ouço
as músicas da Toca de Assis antiga, hoje me toca o coração, né? O seu majestoso silêncio está a me olhar. Essa música era quando eu comecei a adorar, né? Nada mais preciso, nem anseio. É muito forte as letras deles. E eles me ensinaram que a missa era importante. Aí eu lembro que eu comecei a ir umas missas 2 vezes na semana, 3, 4, até que eu tive a decisão, nunca mais parei. Eu até tenho um testemunho disso. Quando eu fui mudar como médico daqui para Rialma Séries, lá não tinha missa diária. Nem em Séries, nunca tem até hoje, né? E nem em Rialma. E eu falei, Senhor, mas como é que agora vai ser? Se o Senhor quer que eu mude para lá, como é que vai ser a missa diária? Eu cheguei no final de semana, e o padre, aquele padre espanhol, que depois faz parte da minha história, segunda-feira começou a missa diária. Impressionante, né? Cheguei no final de semana, na segunda-feira que eu cheguei. Parece até que o mundo gira em torno, né? Mas ele colocou a missa diária. Mas acabou. Os anestesistas brigavam comigo, porque eles queriam a cirurgia cedo, 7h30, para ficar livre logo. E eu era o único que tinha primeiro ir na missa, rezar o rosário no Santíssimo, depois ir lá em casa. Chegava 8h30, 9h da manhã no centro cirúrgico. Eles queriam me matar, né? Mas falei, não, isso eu não abro mão. Alguma vez, sim, uma vez ou outra, quando a pressão era muito forte, eu não ia na missa, tentava ir na missa à noite, né? Mas você tem que perseverar. Perseverar. Não adianta você ficar vindo na missa todo dia agora e morrer sem ir na missa. Entende? Não adianta. Não adianta você rezar o rosário agora e morrer sem rezar um terço no final da vida. Não adianta. É a perseverança. Vocês vão ser odiados, caluniados, todo mundo vai te perseguir. Aí depois você larga. Agora uma coisa interessante. Parece que o demônio sabe quem vai perseverar e não vai. E quem vai, sofre mais, né? Não que o demônio consiga ver o futuro, mas acho que Deus vai dizendo, esse tem, vai, né? Para o demônio já ir no ataque direto para a pessoa que vai perseverar. Porque uma pessoa que persevera salva muita gente. Muita gente, né? Não só a família, mas aqueles que conviveram com ela. Muita gente. Então, a perseverança final é importante, apesar de todas as decepções que vocês vão ter. Todas as decepções que vocês vão ter. Na igreja, no trabalho, perseguições. Perseverem. Por isso que Santo Afonso dizia, peça a perseverança final. Você imaginou, daqui uns 15 anos eu venho cá, na missa diária, não tem quase ninguém que vinha. Talvez tenha outros. Fala, uai, né? Vocês têm que chegar aqui de bengala na missa diária. Até o último suspiro. Senão não adianta. Ah, padre, adianta. Adianta, mas não adianta. Né? Não é que perdeu tudo que você fez, mas conta a morte. Você perseverou até a morte. Na busca do bem e da verdade. Né? E detalhe, você tem que pedir essa graça. Me ajuda a perseverar, me ajuda a não sair do caminho. Me ajuda, Senhor. E apesar de todos esses maus que nós sofremos e vamos sofrer, nós perseverarmos, né? Com todas as provações, olha, 6 anos de padre eu já passei por muita provação. É muita provação, né? Mas não foi pouca, não. Eu nunca na vida discuti deixar o sacerdócio. É igual casamento. Casamento, você pode ter um trem mais enjoado, tranqueira que existe. Mas você casou, você não discute o seu casamento. Eu nunca discuti meu matrimônio com a igreja. Esse aqui é intocável. Posso ficar com raiva, triste, querer matar 1, 2, 3, esganar 4, né?
Posso ter todo o sentimento do mundo, mas o meu matrimônio com a igreja, eu nunca coloco em xeque. Nunca. Porque eu tenho que perseverar com ele até a morte. Na hora que eu deitei lá no chão, lá no diaconato, já está, Senhor, até a morte, né? Então você não negocia coisas, o relacionamento com Deus, o seu matrimônio, você não negocia isso, né? Você trabalha a perseverança, apesar de todos os sofrimentos e perseguições, até o último suspiro. Quem perseverar até o fim será? Quem perseverar até o fim, pelo amor de Deus, não desvia do caminho, não. Não desvia. A meta, essa vidinha passa rápido demais. Demais. Nossa Senhora. A gente não vale nada. Eu fico com dó de quem fica iludido, gente. Meu Deus do céu. Aí compra um carrinho lá, sei lá, um jatinho. Esquece, que não é nada. Uma doençazinha já era, gente. E depois o outro é eterno. Eterno. Aí compra uma fazenda de soja. Não, agora vamos aumentar soja. Né? Ou não, agora vamos comprar mais gado. Depois, não vai na igreja, não reza, não faz caridade, não faz nada. Só quer juntar. Porque quem quer juntar gado não faz caridade. Quem quer juntar soja dificilmente faz caridade. Não é? Pode ter os que fazem. Mesmo que queira juntar, mas é difícil. Se você está querendo só juntar, como é que você vai fazer caridade? Como é que você vai ajudar a igreja? E também você não reza, não tem tempo, não faz adoração, não reza o rosário, não lê a Bíblia, não fala com Deus. Entende? Dá dó. Aí depois chega no final da vida, aquele fim de vida terrível, estrupiado, sem esperança. Uma cortina de ferro na frente. Porque sempre viveu encasquetado nesse mundo aí, uma cortina, não tem a esperança, não tem o céu mais, né? É triste, é doloroso. Cheio de bens aqui, brigando, os abutres, e ele com a cortina de ferro na frente. Mas vocês não serão assim, não só vocês, mas vão salvar muita gente. Que Nossa Senhora interceda, junto com São Luís e Santa Zélia, Guerrin, São Luís Martin, né? Para que sejamos fiéis como eles foram, como pais de família, até o último suspiro. Assim seja.